Bom dia, amigos ouvintes do programa Luz do Amanhã. Nós não nos cansamos de dizer que é uma alegria estar neste estúdio, nesta hora, entrando em seu lar, com a sua permissão, e sabendo que existe dezenas, centenas, milhares de pessoas sintonizadas conosco nesse momento, comungando com os mesmos pensamentos. Então isso é energia, isso é troca afetiva, e isso faz com que o nosso coração se encha de alegria. Estamos numa ocasião muito especial, não é? Mas também, por outro lado, complicada, especial porque nós temos aí um feriado bem prolongado, e por outro lado nós temos o carnaval que complica. Mas as pessoas já estão se conscientizando e fazendo mudanças, Armando. E nós estamos vendo movimentos de diversas correntes religiosas, até mesmo não religiosas, convidando as pessoas para um relax, para uma mudança, para trabalhar outras emoções, outras alegrias, sem que seja aquelas que exacerbam, não é, que promove o vício, a sexolatria e etc. Nós, aqui em Leopoldina, já estamos bem aquecidos para iniciar os trabalhos da COGEL. E o Armando está aqui conosco, e ele, como tema de domingo, não é? Vai ser o tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando 150 anos. Armando, me responda uma coisa que às vezes as pessoas que não estão ligadas ao movimento espírita ou que não leram o Evangelho segundo o Espiritismo, traz sempre aquela frase: é o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou existe um terceiro? Há essa confusão. Fala um pouco sobre o Evangelho para nós, e essa diferença, não no numeral, mas eu acredito que as pessoas pensam no numeral e não raciocinam que é um entendimento segundo a doutrina. É assim mesmo? Bom dia, Paulo. Bom dia, Fontanella. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Leopoldina. Bom dia, espiritualidade amiga. É uma alegria estar de volta aqui em Leopoldina, esse local tão especial para a minha adolescência, para a minha vida adulta, onde eu encontro e reencontro tantos corações amigos. Astolfo Dutra Leopoldina é um pulo, não é isso? Então tive a oportunidade de aqui participar do movimento espírita mais ativo na minha adolescência e nos primeiros anos da vida adulta, e agora estando em Juiz de Fora há 35 anos, toda a oportunidade que nós temos, comparecemos aqui para compartilhar com vocês esses momentos agradáveis neste programa no sábado pela manhã. É muito comum, como você diz, Paulo, as pessoas perguntarem: tem o Evangelho segundo, o Evangelho primeiro, o Evangelho terceiro? Não, nós vamos ver o seguinte: a palavra segundo aqui não é numeral, é informação de como se baseia. Então é o Evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento, segundo a ótica do Espiritismo. Então, e nós podemos dizer, a língua inglesa, segundo a mitologia, a língua portuguesa, segundo a gramática. Nós podemos falar isso. Uma visão da Rainha Elizabeth da Inglaterra, segundo o socialismo, ou segundo o proletariarismo, ou qualquer outro. Esse segundo aqui é na visão de. Então não é o Evangelho primeiro, segundo e terceiro. Não existe isso, não é isso? A chave para o entendimento dos Evangelhos, muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apresente o verdadeiro sentido. Esta chave de entendimento do Evangelho, Allan Kardec, que é o professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, uma das maiores culturas da França no século XIX, vem nos apresentar nessa obra. Kardec pega da mensagem de Jesus, ele vai pegar o aspecto moral, porque o aspecto moral
Você pode ser de qualquer país, de qualquer origem, de outra religião, ou corrente cristã, budista, muçulmana. Ele apresenta o código comportamental, o código ético. E o que é ético? É ético em qualquer cultura. O que é verdade não é verdade em qualquer cultura. Por exemplo, no Japão, principalmente nas cidades do interior, se alguém se beija em público, é algo altamente imoral ainda hoje. Aqui no Brasil, isso é uma coisa totalmente diferente. Agora, a ética, o homem de bem. Nós vamos pegar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, o homem de bem. Quando Kardec apresenta o homem de bem ali, é o muçulmano de bem, é o budista de bem, é o candomblesista do bem, é o protestante, é o católico, é o espírita, é o homem de bem. O homem que onde quer que ele esteja, ele está na proposta do bem, para o bem, vivendo, pensando e agindo naquilo que faz bem para ele, para todos em volta e para o ambiente. Porque não é só fazer bem para mim, para você, para quem está ouvindo o programa, é fazer bem também para a natureza. Quando eu desperdiço água, eu não estou sendo um homem de bem. Quando eu exploro qualquer segmento da vida, seja no animal, quando eu bato no meu cachorro ou quando eu bato no meu filho, guardadas as devidas proporções, se eu uso de agressividade verbal ou do silêncio ou da violência física, eu não estou sendo o homem de bem. Então, quando você pega a doutrina espírita, é uma nova luz lançada sobre os evangelhos através do espiritismo. Essa, então, é a visão que Allan Kardec vem nos oferecer. Não estamos aqui discutindo religião, ponto de vista, não é isso? Porque os que querem discutir religião, Paulo, né, os inimigos do cristianismo ou os sectaristas, vão dizer assim, nem os evangelistas se entenderam. Porque um diz que Jesus subia a montanha e pregou o sermão da montanha. Outro diz que Jesus descia a montanha. E eles ficam rindo e brincando com essas coisas, criticando, que nem os evangelistas sabem se Jesus subia ou se Jesus descia. Apegados que estão à palavra, à letra. A letra é temporária. Não importa se Jesus descia a montanha ou se Jesus subia a montanha, Paulo. O que importa é que ele parou, abriu a boca e nos deixou as bem-aventuranças. Armando, essa sua colocação é muito oportuna e esclarecedora. Agora, veja bem, quando você coloca que, independente da corrente religiosa em que o elemento esteja, sim, o Evangelho, quando entendido e quando exercitado, manejado, ele transforma o homem. É uma ferramenta de transformação. Jesus não pregou religião. Em momento nenhum Jesus falou a palavra religião. Agora, todas as palavras de Jesus, a vida de Jesus é um código moral, é um código de religiosidade. Ele não deixa nenhuma regra. A regra que ele deixa é oração e vigilância, que cabe em qualquer escola religiosa. Ele resume todos os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, nós vamos ver que há 3 momentos na história da humanidade em que um volume muito grande de revelações vem à tona. Primeiro com Moisés, quando recebe os 10 mandamentos e quando recebe também todo o procedimento quando apresenta as leis mosaicas. Então, nós vamos ter com Moisés essas 2 vertentes, os 10 mandamentos e as leis mosaicas. Dessa forma, nós vamos observar que nos livros escritos por Moisés há todo esse código, estas regras. Aí nós vamos ver, depois com Jesus, uma série de informações, um volume de informações extraordinário. É um segundo momento em que ele vem colocar, por exemplo, ajustar a lei de Moisés. Moisés, ele escandaliza a população e quem o lê à sua época,
quando vigia, né, a vigência era a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então era lei de ação e reação ao pé da letra. Toma lá, dá cá. Aí vem Moisés e diz, perdoar 7 vezes. Para quem? Quando recebi uma ofensa, podia sacar da arma e matar o outro, que não era crime, agora eu tenho que esperar 7 ofensas. Aquilo foi uma barbaridade que ele fez, no sentido daqueles que estavam apegados à lei de talião. É um momento histórico também que... Aí vem Jesus e diz, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E um dia uma senhora conversando com Chico Xavier na fila, muito chorosa, disse para ele, Chico, eu sou casada há 25 anos com um homem. Ele bebe um dia sim e outro não. Um dia sim e outro não. Porque no dia que ele não bebe, ele está curando a ressaca. E todo dia que ele chega bêbado em casa, eu apanho dele, ou fisicamente ou verbalmente. Agressão física e verbal. Então 25 anos dividido por 2 dá 12 anos e meio. 12 anos e meio vezes 365 dá mais de 4.000 vezes este homem me agrediu, física ou verbalmente. Jesus manda perdoar 70 vezes 7, então eu já posso me liberar deste homem, está mais do que perdoado. Porque 70 vezes 7 dá 490. Aí Chico olhou para ela e disse, pois é, minha irmã. De repente, o que acontece? Chico para e diz assim, Emmanuel está dizendo aqui do lado que é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa recebida. Então, muda todo o contexto. 1800 anos depois de Jesus, vem a doutrina espírita. Moisés, no Deuteronômio, proíbe, por exemplo, consultar os mortos. Por quê? O povo hebreu, misturado com as crenças do povo egípcio, que consultavam os mortos para tudo, ele então proíbe. Vem Jesus e revoga a lei, quando conversa no Monte Sinai com Elias e Moisés, quando conversa com os espíritos impuros, com o endemoniado gadareno. O que é, pessoal? Há religiões, com todo respeito, que pregam mais o medo do demônio do que a crença em Deus. Há religiões que ainda falam que nós precisamos de ser tementes a Deus, temer a Deus. A doutrina espírita apresenta Deus, como João explica, um Deus amor, um Deus amoroso, um Deus pai e mãe, e não um Deus guerreiro de Israel. Então, nós vamos ver que são esses 3 momentos, esses 3 conjuntos de informações num volume extraordinário. Moisés, Jesus, Allan Kardec, a doutrina espírita. E a doutrina, há muitas religiões criticam o espiritismo porque nós falamos com os mortos. Não foram nós os encarnados que procuramos os espíritos. Não fomos nós os encarnados que invocamos os espíritos. Foram os espíritos que nos buscaram através dos fenômenos das mesas girantes, e quando nós abrimos as nossas reuniões mediúnicas nos centros espíritas, não invocamos ninguém, fazemos orações, fazemos silêncio e abrimos espaços para que eles se manifestem. Então não há nenhuma invocação.